Bom dia, alunos da 821. Vamos continuar nosso tema, que são as guerras, né, ou intervenções platinas. Só que agora vamos chegar na última parte, né, desse tema, que é a famosa Guerra do Paraguai. Atualmente, os livros de história eles têm evitado usar esse título, Guerra do Paraguai, porque parece que o Paraguai foi culpado da guerra, alguma coisa assim. E por conta de uma série de políticas da boa vizinhança durante o século XX, tentou-se atenuar essa culpa do Paraguai e chamando a guerra por outro nome, Guerra da Tríplice Aliança. O que é a Tríplice Aliança? Foi a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né? Mas, popularmente, a gente chama Guerra do Paraguai até hoje. Vamos falar de Guerra do Paraguai. Já vimos na aula anterior que a Guerra do Paraguai ela tem a ver com uma intervenção brasileira no Uruguai em 1864 contra José Aguirre. E porque Aguirre era aliado do presidente paraguaio Solano Lopes. E ele, por ser aliado, aceitava uma tese de Lopes e da elite paraguaia de que o Paraguai precisava ter uma saída para o Oceano Atlântico, uma saída marítima, já que os interesses econômicos paraguaios estavam sendo muito prejudicados pelo monopólio que a cidade de Buenos Aires, na capital da Argentina, tinha no comércio do Rio da Prata. E para fugir a esse monopólio, o Paraguai precisava ter uma saída direta para o Oceano Atlântico. Mas para isso, o Paraguai vai ter que anexar territórios. E o Uruguai, digamos, seria um aliado vital para o Paraguai conseguir atingir esse objetivo que é chamado de o Grande Paraguai. Nós vimos na aula anterior que o Serviço Secreto Brasileiro, alguma coisa parecida, descobriu e o José Aguirre era do Partido Blanco, e o Partido Blanco, vocês sabem, não era bem visto pelo Império do Brasil. O Dom Pedro II não gostava dos políticos do Partido Blanco. Para o Brasil era melhor ter um colorado no poder. E aí o governo brasileiro, ao descobrir essa ideia do Paraguai de, digamos, anexar o Uruguai para ter uma saída para o mar, não agradou ao governo brasileiro. O Brasil, então, criou um artifício qualquer para invadir o Uruguai, que é a Missão Saraiva, né? E destituir o presidente Blanco, colocando um político colorado no lugar. E esse político colorado vai negar ao Paraguai qualquer acesso do território uruguaio para que o Paraguai tivesse uma saída para o Oceano Atlântico. Em razão dessa intervenção brasileira, o Paraguai então decide atacar. Mas ele não ataca só a Argentina e o Uruguai, ele ataca o Brasil também. Ele ataca Mato Grosso, lembrando que o Rio Paraguai nasce dentro do Brasil, e no Mato Grosso, né? E ele domina o povoado de Dourados. Em seguida, as tropas paraguaias invadem Corrientes e Entre Rios, na Argentina, e em seguida eles invadem o Uruguai, na região de Uruguaiana. Bom, se especula muito esse início da Guerra do Paraguai e até o resultado da Guerra do Paraguai, dizendo que havia interesses outros além do Paraguai querer uma saída para o mar e do Brasil não querer isso, né, que o Paraguai aumentasse o seu território. Por exemplo, sempre se especulou de que a Inglaterra estava por trás de um interesse ali para prejudicar as indústrias. O Paraguai estava criando algumas indústrias e a Inglaterra não queria concorrência nenhuma. Essa versão é muito fantasiosa, ainda mais porque a Inglaterra, isso em 1865, quando efetivamente começa a guerra, né?
Paraguai começa a atacar em dezembro de 64, mas a Tríplice Aliança só é criada em março de 65. A Inglaterra, plenamente industrializada, disparado, o país mais rico do mundo, mais industrializado do mundo, ela não ia temer o Paraguai. É totalmente fantasioso. Mas realmente a Inglaterra ela tem uma posição muito importante porque ela financia o esforço brasileiro para vencer a guerra. Isso é verdade, mas por outra razão, porque o Brasil sempre foi parceiro da Inglaterra, parceiro comercial e principalmente era a fonte de financiamento, né? Quando o Brasil precisava de dinheiro emprestado. Outra questão interessante da Guerra do Paraguai mostra claramente como o Paraguai estava tão bem preparado no início da guerra e como os adversários, inclusive o Brasil, estavam tão mal preparados para enfrentar uma guerra com aquela magnitude, uma guerra que vai durar quase 6 anos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, que segundo alguns autores, o exército paraguaio, a população do Paraguai era de aproximadamente 1 milhão de indivíduos. A população do Paraguai. O exército paraguaio tinha 95 mil soldados, quase 10% da população paraguaia, né, estava ligado ao exército, às forças armadas paraguaias, né? Lembrando que praticamente só os homens lutavam. Então podemos dizer que 20% de todos os homens paraguaios eram militares, né? Era um estado militarizado e tinha um desenvolvimento econômico proporcionalmente maior do que o do Brasil e da Argentina. Né? Basta ver que o número de pessoas alfabetizadas no Paraguai era, no mínimo, o dobro ou o triplo dos países vizinhos. Né? Então, assim, o Paraguai aparentemente estava muito bem preparado para a guerra. Já os outros países, imagina, o Brasil tinha 20 e poucos mil soldados imperiais. Né? E por quê? Por conta da criação da Guarda Nacional, que era a polícia, né, praticamente militar da época, a Guarda Nacional ela enfraqueceu muito o exército imperial, porque quando se precisava de forças militares para resolver uma rebelião ou um conflito com um vizinho, principalmente com o Uruguai, você não usava praticamente o exército imperial, você usava a Guarda Nacional. Então, com isso, o exército imperial acabou se enfraquecendo. A Marinha não, a Marinha brasileira era muito poderosa, né? Principalmente com o comando do almirante Tamandaré, né? E mais tarde, né? Vão aparecer outros almirantes importantes, o almirante Barroso, né? Que vai ser muito importante durante a Guerra do Paraguai. Bom, a Argentina parece que tinha 15 mil soldados e o Uruguai tinha 5 mil. Então, se você somasse todo o exército da Tríplice Aliança, não chegaria à metade do que o Paraguai tinha de exército bem preparado. Então, vocês podem observar a dificuldade no início do conflito para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. O exército paraguaio foi atropelando todo mundo e dominando vários territórios até parar no Uruguai. Quando, então, forma-se a Tríplice Aliança e o presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre, passa a presidir, a ser o comandante supremo dessa aliança militar. Né? E o general Osório, Manuel Osório, do Brasil, passa a ser o representante brasileiro, né, nesse comando, mas abaixo do Bartolomeu Mitre, que era o comandante-geral. Já que quase nesse início da guerra, quase todas as batalhas foram travadas dentro do território argentino. Então, lógico, né, o presidente argentino tinha que estar no comando. Mas o Brasil vai entregar o que para ele? Tropas, milhares de tropas imperiais, e principalmente a Marinha brasileira, que vai bloquear o Rio da Prata. Quer dizer, na verdade,
vai subir o Rio da Prata e vai bloquear, na prática, o Rio Paraná e Paraguai. Né? Só que entrar no Paraguai era outra história. O Paraguai era muito bem defendido por suas tropas e por fortalezas. Né? Então, no início, a guerra virou um inferno para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. O Uruguai praticamente ele abandona a guerra assim que o Paraguai sai do território uruguaio. Né? As tropas paraguaias serão derrotadas na Batalha de Uruguaiana. O Uruguai praticamente ele perdeu metade do exército dele nessa batalha. Então o Uruguai não tinha mais o que fazer na guerra, porque ele praticamente não tinha mais soldados. Né? A população uruguaia era muito pequena, o exército era de 5.000 homens. Eles perderam mais de 2.500 na primeira batalha. Então, ficou basicamente Argentina e Brasil. E aí o Brasil precisava de mais soldados e o imperador, então, pede a convocação de voluntários, né, para ir para a guerra, os chamados voluntários da pátria. Vocês podem perceber que na Guerra do Paraguai, ou da Tríplice Aliança, existem nomes que hoje são nomes de bairros ou ruas do Rio de Janeiro, né? Bartolomeu Mitre, por exemplo, General Osório, Praça General Osório, né? Nós temos Rua Uruguaiana, né? Rua do Riachuelo, ou um bairro chamado Riachuelo também. Isso são nomes de batalhas na guerra ou localidades da Guerra do Paraguai. E a Rua Voluntários da Pátria. Por que Voluntários da Pátria? É um nome dado à convocação de brasileiros para irem servir ao Exército ou à Marinha na Guerra do Paraguai. O problema é que a Guerra do Paraguai virou uma espécie de Guerra do Vietnã para o Brasil, ou seja, milhares de soldados brasileiros estavam morrendo lá nos combates. Por quê? O exército paraguaio era melhor, era bem treinado e também conhecia melhor o terreno do que os brasileiros. E também nós estamos lutando em terreno muito complicado, né? Principalmente em Mato Grosso, por conta do Pantanal, um negócio muito complicado. E muitos soldados morriam de doenças, né? Ou picadas de cobra, ou por ingestão de alimentos estranhados. Então você vai ter uma série de problemas durante a guerra. Né? E o que aconteceu? Os voluntários da pátria secaram, ou seja, ninguém mais queria aparecer para ser voluntário e ir para a Guerra do Paraguai. O resultado é que o governo brasileiro teve que fazer uma convocação compulsória, ou seja, obrigatória. Então foram enviados agentes militares, né, pessoas, para fazendas no interior ou no litoral brasileiro, convocando obrigatoriamente, compulsoriamente, jovens para ir para a Guerra do Paraguai. O problema é que o Brasil era um país escravocrata. Os escravos não podiam ir para a guerra. Por quê? Porque eles eram escravos, eles não eram considerados cidadãos. Para ser militar, você tinha que ser um homem livre. O resultado é que muitos fazendeiros, para evitar que seus filhos fossem para a Guerra do Paraguai, e o resultado geralmente era desagradável, eles preferiam libertar vários escravos na mesma idade do filho e enviar no lugar dele 2, 3 ex-escravos, quer dizer, negros alforriados. Tá? Isso mostra claramente a dependência que o Brasil vai ter, principalmente o exército brasileiro, da presença de soldados negros, que foram decisivos para a vitória na Guerra do Paraguai. Porque são os negros alforriados que vão alimentar com soldados o esforço de guerra que o Brasil vai ter. Né? O Brasil perdeu mais de 50.000 soldados mortos, né? E vocês imaginem dezenas de milhares que voltaram gravemente feridos, mutilados, por conta dos combates. O Brasil começou a guerra com 20 e poucos mil soldados. No final da guerra, o Brasil tinha 180.000 soldados. Tá?
sendo que mais da metade desse exército era constituído por negros e mulatos. Isso também levantou até uma questão de preconceito racial que os nossos vizinhos têm, apelidos ofensivos que eles nos colocaram por conta da presença de muitos negros em nosso exército. Né? Mas o Brasil tem uma dívida muito grande com a população negra, né? Os negros e mulatos, e principalmente com aqueles negros que foram alforriados para ir no lugar dos brancos, filhos dos fazendeiros que ficaram no Brasil. E esses ex-escravos, ou negros alforriados, que foram no lugar deles. Muitos milhares morreram, né? Por conta disso. Bom, o desempenho do Brasil na Guerra do Paraguai, ele, no início, foi muito questionado, né? Principalmente a ação e a liderança do general Osório, porque o general Osório tinha uma forma de combate, principalmente com relação a prisioneiros, que era não muito convencional, né? Não havia basicamente prisioneiros, eles eram executados, né? E isso provocou uma certa crítica dos argentinos com relação às práticas do general Osório. O resultado é que a coisa começou a desandar no relacionamento com os argentinos, e por conta do general Osório já estar um pouco doente, ele tinha problemas de erisipela, perna e tal, o imperador Dom Pedro II preferiu substituir o Osório pelo Duque de Caxias. Né? Então, Caxias, ele, a partir de 66, passa a comandar, 67, ele passa a comandar o exército brasileiro na Guerra do Paraguai. Só que aí, a partir desse momento, o Paraguai já tinha recuado para dentro do seu território, ele tinha perdido todos os territórios entre rios, Corrientes, perdeu todos esses territórios argentinos e praticamente ficou cercado. Nesse momento, a Argentina, digamos, faz um corpo mole, ela já não tem mais tanto interesse em manter essa guerra, né? Mas o Brasil não vai fazer isso. E o Caxias passa a ter um plano ambicioso para, digamos, abreviar essa guerra, né? Ele pretende atacar o Uruguai por dois lados. Um, que praticamente estava imobilizado pelo sul do Paraguai, saindo do Rio Paraná, entrando pelo Rio Paraguai com a ajuda da Marinha, para destruir as fortalezas às margens do Rio Paraguai. Mas o Caxias propõe um outro avanço pelo Pantanal, pelo norte do Paraguai, uma região muito complicada, muito difícil, porque vive alagada, não tem praticamente nada, estradas, é selvagem até hoje. Agora vocês imaginem 1867, e com uma perda enorme de soldados, o Caxias consegue entrar no território paraguaio pelo norte também. Começa então uma destruição, na verdade, uma aniquilação do Paraguai, né? Praticamente uma guerra de extermínio. Para vocês terem uma ideia, o Paraguai começou a guerra com 1 milhão de habitantes. Quando a guerra terminou, o Paraguai tinha 185 mil habitantes. Né? Então, a infraestrutura paraguaia vai ser destruída, milhares de pessoas vão morrer de fome, milhares de pessoas vão morrer por contaminação da água, por cólera. Né? Isso é um tipo de arma biológica, né, que o Brasil usava, né? Arma biológica, né? Pegar pessoas doentes de cólera e botar numa água que a população bebe, e aquela população toda, quase toda, vai morrer de cólera. E aí a situação do Paraguai ficou cada vez mais difícil, né? Até a tal ponto que o presidente e o que restou do seu governo, o que restou de suas tropas, vão fugir para o interior, para uma área das montanhas. Daí vem uma nova fase da Guerra do Paraguai, o Brasil já dentro do Paraguai, já dominando várias cidades.
o Caxias conseguiu uma série de vitórias espetaculares em batalhas conhecidas como dezembradas, né? Porque foram feitas em dezembro de 68, e essa dezembrada praticamente aniquilou, derrotou o Paraguai. O Paraguai não tinha mais como lutar. E aí vem a questão, mas por que então o Brasil não negociou um acordo de paz? Talvez não interessasse ao Império. Talvez o Império quisesse, de tal maneira, destruir o Paraguai e executar o presidente do Paraguai para que nenhum outro país quisesse fazer uma guerra com o Brasil tão cedo. E realmente isso vai acontecer. Então nós vamos ter a chamada Campanha das Cordilheiras, quando o que sobrou do exército paraguaio, muito pouco, tenta proteger o presidente Solano Lopes numa região montanhosa. O que aconteceu? No final dessa fase, o imperador vai substituir o Caxias pelo Conde D. O Conde D era marido da princesa Isabel, portanto, ele era genro do Dom Pedro II. O Conde D era um nobre francês, né? Mas ele será, então, o comandante das tropas imperiais nessa última fase chamada Campanha das Cordilheiras. No final, na batalha. Como é que é o nome da. Nem lembro o nome da batalha mesmo. Bom, Batalha das Cordilheiras, né? O Solano Lopes estava reduzido a um exército com 14 homens. Ele e todos os seus homens foram mortos, né? Cerro Corá, Batalha de Cerro Corá, lembrei. E aí acabou a guerra. Todo o exército paraguai foi aniquilado, até o último homem, que foi o Solano Lopes, o último a morrer, provavelmente, né? Vamos supor. E a guerra, então, termina em 1870. Né? Quais são as consequências da Guerra do Paraguai? Bom, para o Paraguai, coitado, o Paraguai foi aniquilado. Sua população foi dizimada. Toda a sua infraestrutura e suas indústrias foram destruídas. O Paraguai vai levar décadas para se recuperar dessa guerra. E provavelmente até hoje não se recuperou totalmente. O Brasil vai sair da guerra de duas maneiras. A economia em frangalhos, porque a dívida externa disparou, uma série de problemas econômicos, mas, no entanto, o exército imperial e a marinha do Império passam a ter um prestígio nunca visto antes. Principalmente o exército, né, que foi muito decisivo na guerra. Né? O Paraguai perdeu territórios, a maior parte foi para a Argentina, o Brasil ficou com um pequeno território paraguaio, né? E o número estúpido de mortes, né? No caso do Paraguai, muito mais, mas principalmente no Brasil, um número de mortes, a gente não tem dados exatos, mas aproximadamente 50 mil soldados brasileiros morreram. Né? Outras consequências da Guerra do Paraguai são consequências mais indiretas. Por exemplo, o fortalecimento da campanha abolicionista por conta de milhares e milhares de negros terem participado da guerra e terem voltado como heróis, mas não terem sido reconhecidos. E quando eles voltaram para as suas antigas fazendas, onde eles eram escravos, onde sua família era escravizada. Isso causou uma comoção em vários setores, em vários grupos intelectuais, né? Poetas e jornalistas, alguns políticos, que passaram a defender o fim da escravidão no Brasil. Inclusive, em 71, o Império vai até estabelecer a lei do ventre livre, ou seja, a partir de 71, todos os filhos de escravas que nascessem após a promulgação da lei
não seriam mais escravos, seriam livres. Depois a gente vai falar, essa lei era muito mal feita e praticamente ninguém ganhou a liberdade com essa lei, né? Outra questão é que parte do exército brasileiro ele ficou muito sugestionado, podemos dizer, com o fato de que os militares nos países vizinhos estavam no poder. E esse poder, esses estados, eram repúblicas. E aí alguns militares começaram a associar militar no poder, regime republicano. Né? Então, começa a crescer uma onda republicana no Brasil após a Guerra do Paraguai. Né? Mas isso é um tema que a gente vai deixar para outra aula. Até mais, obrigado.